Afogamentos estão entre as principais causas de morte de crianças no Brasil, principalmente durante o verão, quando as atividades em piscinas, rios e praias se tornam mais frequentes. A supervisão constante e alguns cuidados simples podem evitar que momentos de alegria acabem em tragédia. Para falar sobre isso, eu convidei a pediatra Mirna de Souza, da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora que está aqui conectada com a gente para fazer esse alerta importantíssimo. Doutora, bom dia. Bom dia, Will, a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um tema tão importante nesse momento, né? Prazer recebê-la também, viu, doutora? Quais são, então, os principais fatores que levam ao alto índice de afogamento entre crianças agora nesse período? Isso, a gente tem agora período de férias, as famílias vão se divertir, e muitas vezes buscam por espaços onde tem piscina, cachoeiras, rios, praia, e criança é sempre perigoso, a atenção tem que ser constante. Muitas vezes, nesses momentos, a família se distrai, a ingestão de bebida alcoólica pelos adultos diminui o nível de atenção, então é uma conjunção de fatores que muitas vezes acaba em tragédia, né? Aí a gente tem que lembrar sempre que a criança tem que estar sob supervisão constante, mesmo que, uma recomendação que a gente sempre faz, é colocar na criança dispositivos de segurança, né, como boias e coletes salva-vidas, adequados para o peso e idade da criança. Mas mesmo quando esses dispositivos quando a criança está fazendo uso deles, isso não muda a recomendação de vigilância constante, porque mesmo com esses dispositivos a gente pode ter acidentes trágicos, né? E lembrar nas cachoeiras, principalmente essa época com muita chuva, as famosas trombas d'água, né? Então, tudo tem que ser pensado. A gente tem que estar sempre um passo à frente do acontecimento. Certo. A gente tem a sensação de que, apesar da criança não saber nadar, se eu colocar ela em contato ali com um objeto inflável, algum tipo de boia, ela já vai estar segura. E não é bem assim. Com isso, podem acontecer acidentes também, né? E mesmo na criança que sabe nadar, a criança com dispositivo de segurança, ou aquela criança que sabe nadar, muitas vezes tem contato com a água precocemente, ela corre riscos. Porque, às vezes, a criança se coloca numa posição de difícil retorno, então, sei lá, cai de cabeça para baixo, não consegue voltar, ou a criança que sabe nadar, mas se cansa, não consegue sair daquele movimento, né, da piscina, por exemplo, e nas correntes, em rios, praias e cachoeiras, tem as correntes de água, né, que independente do dispositivo de segurança ou do indivíduo, a gente vê acidentes com adultos, inclusive, né, então isso não afasta a possibilidade do afogamento. Certo. É comum a gente acreditar que a presença de muitos adultos no ambiente é suficiente para garantir a segurança das crianças. Isso também não é verdade, não é a garantia de segurança dessa criança, certo? Não é porque muitas vezes um acredita, delega para o outro, que delega para o outro, e de fato não tem ninguém responsável por esse cuidado, né? Então, que a gente tem que ficar, é sempre um adulto, é um adulto por criança. E se por algum motivo esse adulto vai se afastar ou se ausentar, mesmo que por um minuto, eu preciso passar esse bastão para um outro adulto responsável, de forma clara, objetiva. Olha, você agora é responsável, está ali, olha, então identificar, fazer essa passagem para que exista sempre um adulto responsável por cada criança. Pois é, essa recomendação, né, de que tenha um responsável delegado ali de forma bem clara é fundamental, até porque é comum nesses ambientes o uso do álcool pelos adultos. E aí a gente coloca a criança também numa situação um pouco mais perigosa, né? Exatamente. E essa falsa confiança, né? Tá todo mundo olhando. Não, é um para cada criança. Se eu tenho 3 crianças, eu tenho que ter 3 adultos atentos. Mesmo que eles estejam dividindo o mesmo espaço, a gente está olhando, porque a criança, assim, cada um vai para um lado e um adulto não consegue socorrer 2 crianças ao mesmo tempo. Então, é preciso que exista um adulto para cada criança o tempo todo. Esse adulto vai se ausentar? Eu preciso, de preferência isso, aquele adulto vai se abster daquele dia do uso de bebida alcoólica para que seu nível de atenção e resposta
esteja à altura da necessidade, né? É isso aí. Todo cuidado é pouco, né? Criança é muito veloz, né? As coisas acontecem de uma forma muito rápida. A gente até brinca com aquele... o exemplo do jabuti, né? Que eu falo sempre. Se você pegar uma pessoa para vigiar ali, um jabutizinho, ela vigia. Se colocar 5, ele foge, porque todo mundo fica achando que o outro está cuidando. Então, é importante que a gente tenha, sim, um responsável por cuidar daquela criança. E no caso do afogamento ter acontecido, qual que é a primeira medida que a gente deve tomar? É sempre muito importante identificar a segurança do local. Então, se essa criança está dentro de algum, né, da água, dentro do ambiente de segurança, retirar, remover essa criança desse lugar com segurança e com muito cuidado, porque é muito comum nesses ambientes a gente ter acidentes secundários. Então, eu tenho uma pessoa em processo de afogamento, o outro vai tentar salvar e se afoga também, aí, em vez de salvar um, tem que salvar 3. Então, a gente sempre recomenda, a primeira coisa, gritar por socorro, gritar por ajuda, da maneira em plenos pulmões, porque é muito importante acionar uma resposta de resgate, de assistência, e muitas vezes a gente tem próximo ali da gente um bombeiro, um policial, um profissional da área de saúde. Então, o pedido por socorro é a primeira resposta. Aí sim, a partir desse grito, desse pedido de socorro, buscar uma maneira segura de retirar a criança da água e colocá-la em um ambiente seguro, para começar a identificar se ela está respirando, se não está respirando, então deitar de costas no chão, identificar se tem alguma coisa na boca, muitas vezes, galho, planta, alguma coisa, retirar o que for possível, identificar se a criança está respirando e, ideal, nesse momento, iniciar as manobras de ressuscitação, que aí, por isso, é tão importante o pedido de socorro, porque essa cadeia de resposta, ela tem que ser acionada. E existe uma faixa etária que a gente precisa tomar mais cuidado? Eu costumo dizer que todas, né, do bebê ao adulto, a gente vê tragédias de afogamento, porque são acidentes que acontecem com pessoas de qualquer faixa etária. Agora, por que na criança a gente fica mais atento? O lactente, de 2 anos para baixo, a criança na fase pré-escolar, porque nessa faixa etária o afogamento acontece muito rápido. Então, a quantidade de água que a criança pode sofrer o acidente por submersão e afogar pode ser uma quantidade pequena e muito pouco tempo. É muito rápido. Então, não é 1 minuto que a criança pode ficar fora do submersa ou fora da vista do adulto, porque, infelizmente, a capacidade cardiorrespiratória da criança é reduzida de acordo com o seu tamanho, né? Quanto menor a criança, mais rápido ela se afoga. Então, acho que a regra fica assim, quanto menor é a criança, mais atenção eu tenho que ter. Doutora, às vezes a criança é retirada da água consciente, mas ela está tossindo muito ou parecendo desconfortável. É necessário buscar ajuda médica nesse caso também? Sim, também. Existem lesões após o afogamento, né, por edema, por inchaço, né, do pulmão, existe o afogamento secundário. Então, sempre, acidente por submersão, acidente na água, essa criança, essa cascata de resposta e de socorro, ela tem que ser acionada sempre. E aí sim, sempre buscar assistência de saúde, muitas vezes a criança precisa de ficar sob monitorização, receber oxigênio, e em casos graves ela evolui para a forma grave logo depois, precisando inclusive de ventilação mecânica, de toda uma estrutura que né, está lá no serviço de saúde. E a gente precisa, claro, manter essas crianças por perto, né? Há quem diga que a gente precisa, que a distância do adulto para a criança ali é de um braço, que você consegue já pegar aquela criança. É mais ou menos isso mesmo? Exatamente isso. Quão longe eu posso ficar da minha criança, a distância do meu braço? É exatamente isso. A gente tem que estar o tempo todo. Porque muitas vezes os ambientes estão com o som ligado, barulho, gente conversando. A gente não ouve o pedido de socorro da criança, o choro, o sufocar, ou às vezes o barulho da criança caindo na água, a gente não ouve. Então, é o olho, é o braço que tem que estar ali, é a distância de um braço, para estar sempre o tempo todo, criança o tempo todo ligado, não tem jeito. Eu quero reforçar aquilo que a gente já falou no início da nossa conversa, mas eu acho que é muito importante, porque eu já vi isso acontecer perto de mim. A criança, muito pequenininha, sabe nadar. E aí os pais, as pessoas que estão próximas, ficam numa situação muito confortável. Apesar da criança ter já uma intimidade com aquele ambiente aquático ali, né? Seja piscina, seja rio, é perigoso, né, doutora? Não tira a culpa, não livra da culpa. Não, a criança mesmo, quando ela sabe nadar, ela se cansa
e muitas vezes não consegue atingir um lugar de segurança, a borda da piscina, ou um lugar onde dá pé no ambiente natural, rio, enfim, praia. Tem as correntes, a onda do mar, as correntes dos rios, as pedras da cachoeira, a criança escorrega, cai, machuca, chora. Então, mesmo aquela criança que sabe nadar, mesmo aquela criança com dispositivo de segurança, ela tem que estar o tempo todo supervisionada. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas orientações e pelo alerta importantíssimo agora para que todo mundo viva esses dias de folga ou de férias de maneira segura, com muita alegria aí, com a família e com as crianças também. Obrigado, viu? Um abraço, feliz ano novo. Obrigada, eu que agradeço. Para vocês também. Tchau, tchau.